O duelo final entre o Charger do Toretto e o Supra do Brian no primeiro filme é a cena mais importante e de maior impacto de toda a franquia de Velozes e Furiosos. Nunca mais eles vão conseguir sequer chegar próximo em significância do que aconteceu nesse momento do longa de 2001 e hoje eu vou te explicar por quê. A gente vai passar pela cultura automotiva, pela cinematografia e a gente vai chegar até na mitologia grega e na sua estrutura literária. Parece que eu tô batendo pino, né? Mas fique comigo até o final, porque eu prometo, vai valer muito a pena. Mas antes da nossa imersão literária, vamos pro lado graxeiro da cultura automotiva da coisa, porque nessa cena a gente tem muita coisa rolando. Para começar, o Supra do Brian é o único carro tratado como project car de verdade na franquia inteira, porque a gente viu esse carro chegando como um ferro velho, a gente viu aquelas projeções do Jesse no computador mostrando como que o carro ia ficar, né, depois de finalizado, a gente viu a galera indo buscar caixas e caixas de peças, e a gente viu os caras trampando na oficina do Toretto em diversos momentos, até o bicho ele virar literalmente a concretização daquela visão do Jesse, né? E finalmente ir para as ruas. O carro mais próximo que chegou ali perto desse papel foi o Mustang RB26, o Tokyo Drift, mas lá o roteiro falhou na conexão com o público. Não tinha um clima garagista, não tinha nem curtição, pelo contrário, foi tudo apressado e tenso, quase como se o Mustang fosse uma arma, né? Sendo preparado às pressas ali para um combate, né? E a consequência natural disso é que a alma de nenhum Gearhead ressoou muito com esse espírito, né? Mas todo mundo se sente em casa vendo aquela sequência do Supra sendo construída. Sim, lógico, teve uma outra coisa exagerada, uma outra coisa, enfim, incoerente, né? Mas o importante é que a sequência inteira, como um todo, né? A obra ressoa com o nosso mundo, com o nosso universo, né? E além disso, o Supra é o único carro da franquia que cumpre, vamos dizer assim, um papel de transgressor, né? Ele enfrenta todas as principais culturas de carros, né? Então a gente vai ter o import, né? Que como esse pessoal dos Estados Unidos chamavam, esses esportivos japoneses, que aqui a gente chama de JDM, tem toda aquela mistura de se é doméstico ou não, mas enfim. Logo de cara, esse carro vai fazer um shakedown e vai enfrentar o universo dos exóticos, naquele duelo contra a Ferrari 355 Spider, né? E seguramente esse carro também correu na Race Wars para competir com os outros japoneses, porque o Supra foi feito para isso na trama. Eu acho que isso não foi trabalhado no roteiro e nem mostrado no filme, porque obviamente o Supra ia ser um dos finalistas, né? Provável vencedor, e isso ia deixar o drama, né? Do Jesse, que é peça-chave ali do fim do filme, em segundo plano. E aí no fim, claro, a gente vai ter o Supra enfrentando a cultura dos muscle cars e hot rods com um carro só, né? Que é o Charger, que meio que condensa um pouco disso, né? E um parênteses, né? Como que seria esse duelo no mundo real, né? Partindo das fichas técnicas dos dois carros, da forma como estavam sendo equipados, e o que realmente ia ser realista ou não, né? Por exemplo, o que ia ser necessário para o Charger realmente empinar no mundo real. Tudo isso vai estar em uma análise técnica bem interessante que eu vou trazer no nosso próximo vídeo desse especial de 25 anos do primeiro Velozes e Furiosos. E aliás, caso você não tenha assistido ainda, não perca aqui no canal, as duas primeiras partes já estão no ar. Agora, o Charger do pai do Toretto é disparado o carro melhor caracterizado da franquia, nesse primeiro filme, né? Então V8 Big Block Hemi, Supercharger, injeção mecânica, escape direto, a gente tem rodas Krager 200S, aro 15, pessoal, isso é muito importante, calçadas com um enorme par de pneus de arrancada e lá dentro, no lugar de uma cabine empetecada com um monte de equipamentos de som, né, a gente tem um interior depenado com uma gaiola completa, o estilo dos carros que fazem o corte de milha em menos de 9,9 segundos, né, nas arrancadas do NHRA, que é a Associação Nacional dos Hot Rods, traduzindo, exige, né, esse tipo de gaiola quando o carro vira 9,9 ou menos. Então, além dessa maldade meio Mad Max que esse Dodge transpira, o cuidado com a coerência da caracterização desse carro foi além da régua do que a gente viu na franquia inteira, mas dentro do próprio filme, na primeira parte, né, o Velozes e Furiosos 1. Agora, quando a gente parte para olhar a linguagem cinematográfica dessa sequência do duelo final, a gente tem um pequeno tesouro. Porque em filmes desse tipo, né, de ação, o que vai acontecer? A música vai ser o condutor central do ritmo emotivo, né? A música que vai criar as tensões, que vai conduzir ali, né, aquele arrepio. Isso vale para vários filmes, né? Até clássicos aí como Dias de Trovão ou 60 Segundos, né? Agora, nesse duelo do Charger e do Supra, você já percebeu que não tem trilha sonora para conduzir, para ficar explicando o que você tem que sentir? Toda a responsabilidade dramática fica com o ronco dos motores, com o som dos pneus e o som do vento, que vai ficando cada vez mais intenso. Vamos perdoar por um momento, pessoal, a ausência dos unidos do Supercharger ali no V8, né? Porque para quem está assistindo, o que acontece é o seguinte: você é arremessado para um hiperrealismo sensorial. E isso só aconteceu no primeiro filme. E aqui, pessoal, a gente tem um ponto crucial para a imersão. O Charger engole, ele domina o espaço sonoro. De fato, se você olhar o sinal ali do filme de áudio, esse momento da largada é o sinal mais forte do filme inteiro.
Então quando o Toretto acelera o V8 no semáforo ali antes de dar o sinal verde, o espectador toma aquela tijolada sonora, né? Ele experimenta a mesma sensação do Brian, que é a de ser acusticamente suprimido, né? Porque o rugido, o ronco do Charger, ele engole completamente a referência auditiva do Supra. Você ouve ele, mas num outro plano de sinal, de volume, né? E detalhe, era o Supra, né? O carro imbatível que venceu a Ferrari, a referência absoluta de performance e, vamos dizer assim, de cool factor, né, do filme. E de repente esse carro fica pequeno naquela fração de tempo, né? E aí esse contraste, a gente tem um outro contraste brutal, que é a fantasia colorida e exagerada do Supra, né, versus essa violência monocromática do Charger da velha guarda, né? Então esse Dodge é o chefão final perfeito do filme, caras. A gente tem um duelo de culturas, né, entre JDM ou Imports, como você quiser chamar, né, e os Muscle Cars. A gente, lógico, vai ter o duelo do herói contra o antagonista, né, o Brian versus Toretto, mas também um duelo de gerações, porque o Charger se apresenta como carro de homem e é tratado com reverência, quase intocável, enquanto o Supra, ele é acessível aos sentimentos do espectador, né? É o carro da molecada. E isso não é à toa, porque vale lembrar que esse Dodge é do falecido pai do Toretto e ele mesmo tinha confessado o medo de acelerar esse carro. E aí, de repente, o Dominic se apresenta ali num transe, né? Ele tá quase relaxado antes do duelo, enquanto o Brian tá nervoso. Você vê a diferença ali de apresentação de cada um dos personagens antes da largada, né? Qual que foi a virada de chave que rolou no personagem do Toretto pra rolar essa transformação? Caras, quando eu comecei a questionar isso e buscar assistir o filme com um olho mais estrutural, começou a ficar claro pra mim que tinha mais coisa rolando nos fundamentos do roteiro desse primeiro Velozes e Furiosos, né? Ele foi construindo todo um terreno pra finalmente rolar a catarse nesse duelo. Então, não era só o fato de você ter dois carros animais, duelo de cultura, né? Muscle Car contra JDM, né? E a linguagem visual e audiovisual, claro que ajudou, mas não é só isso. Os roteiristas, eles usaram, de forma consciente ou não, uma série de ferramentas literárias e da mitologia grega para estruturar uma pequena tragédia grega que corre em paralelo dentro da trama, e nessa história o Toretto é o protagonista. Vem comigo que eu vou te explicar. Tudo começa quando o Toretto convida o Brian para mostrar a garagem da sua casa. Naquele momento, a porta que se abre não é para um projeto, é para o passado bestial que o Toretto se esforça em manter trancado e isolado. E isso só acontece depois de um rito de passagem, quando fica claro que o Brian vai ter um relacionamento com a Mia, que é a irmã do Toretto, e aí fica claro pro Toretto que o Brian, que já estava ali nas boas graças dele, ia fazer parte do seu núcleo íntimo. Então ele abre as portas, na verdade, para a vida íntima dele, né? E aí a cena da garagem tem essa tratativa de meia luz que cria esse ambiente meio de confessionário, né? Mas a gente pode ser até mais preciso, é um ambiente de oráculo, porque quando o Toretto mostra o Charger ao Brian, vai lembrar, né, o Toretto até então era o piloto de um RX-7, né, o cara todo JDM ali, né, então quando ele mostra o Charger, ele não tá só mostrando o carro, ele tá abrindo as portas do passado violento dele, né, quando ele cometeu um crime em nome do pai, que foi morto naquele acidente de Stock Car, né, e nessa ocasião que ele conta essa história. Mas mais do que isso, ele revela um destino profético, né? Meio tipo, isso é o que eu sou, o que eu tento manter escondido dentro de mim, mas o que eu posso voltar a ser. E aí vale notar, o Charger ele tá estranhamente limpo em uma garagem que está toda empoeirada. Então isso mostra que o que está ali dentro não pertence ao tempo presente, e só o Dodge que é preservado, quase ritualizado ali, né? E assim, o Toretto, ele diz que tem medo de acelerar esse carro, mas ao mesmo tempo ele mantém ele sempre pronto. Vocês conseguem visualizar essas contradições, essas ambiguidades, né? Então o Charger, ele é o elo entre o Toretto e o pai dele, mas ele também é a materialização da violência que o Toretto tenta manter trancada dentro dele, sob controle, né? Mas é um fado inevitável, que é uma situação clássica das tragédias gregas, que são representadas, essa questão do destino inevitável é representada pelas Moiras, né? Que são as deusas tecelãs do destino, né? E aí você vê essa pressão aumentando e cada vez mais difícil do Toretto conseguir controlar essa violência dele em vários momentos. Então, por exemplo, no começo do filme, naquela briga que rola entre o Brian e o Vince na frente da mercearia, é o Toretto que aparta a confusão, né? Ele tá ali em total controle da situação. Mas, por exemplo, na cena que o Brian é flagrado esperando os carros lá da turma do Hector, o Toretto já não confia no seu autocontrole, porque quem abate o Brian e tá ali apontando a arma não é o Toretto, é o seu amigo de infância, Vince. E a coisa vai piorando com o andar do filme, então vai rolando esse crescendo, né? E aí o Toretto ele começa a perder, de fato, né, o controle da violência dele lá na Race Wars, né, quando o Johnny Tran acusa ele de ser um dedo duro, e
nem se fala na hora que ele descobre que o Brian é um policial disfarçado, né? Naquela ligação que ele faz no SOS ali pra salvar o Vince, né? Ele meio que foi salvo pelo gongo ali quando o Vince passa mal, mas obviamente ali o Toretto ia ter a pior explosão de violência do filme até o momento. Porque, na verdade, é o assassinato do Jesse que causa a peripeteia da jornada do Toretto. Peripeteia é a virada dramática, o evento grave que causa uma transformação irreversível no protagonista, né? Meio que um antes e depois. E aí, essa morte conduz à primeira anagnórise do Toretto, né? Então, o que seria a anagnórise? Aristóteles descreve isso aí como o momento-chave ali na narrativa, na história, em que o protagonista ele passa da ignorância para o conhecimento. É meio que assim, como se fosse o momento da revelação, mas é mais do que isso. É o momento da conformidade, que o personagem aceita o destino dele, a identidade dele dentro de uma tragédia. E aí, nesse instante, pessoal, aquela profecia feita lá pelo Toretto na garagem, né, quando ele apresenta o Charger pro Brian, essa profecia se materializa, né? Porque o Charger tá fora, as portas da garagem que estavam ali sempre trancadas agora estão escancaradas, né? Para um sentido mais poético, mais literário, na verdade, então, a partir daquele momento, o Toretto aceita então, esse destino que ele estava tentando controlar, mas o destino é inevitável numa tragédia grega, então ele vira quem ele temia. Então, em vez de ele suprimir, agora ele aceita, ele abraça esse destino, né? E isso significa, pessoal, que ele estaria disposto novamente a cometer um crime violento, né? Então, o fato de ele estar ali com a camiseta manchada de sangue, com a espingarda e o Charger ali lá de fora e as portas abertas da garagem, tudo isso não é à toa, entendeu? Existe uma linguagem aí de literatura nisso, né? E aí, o que acontece? No passado, o Toretto ele cometeu um crime em nome do pai, né? E agora, no presente, ele vai ou está disposto a cometer um crime em nome do filho dele, que é o Jesse, que é o cara mais dependente da turma, né? Um cara, enfim, com as limitações ali dele e era um cara que sempre dependia muito do Toretto, né? E aí, então, é um destino inevitável essa aceitação, né, do Toretto, então ele marcha em direção ao carro sem hesitar, justamente como uma tragédia grega, né? Aquele misto da aceitação com a conformidade, mas você marcha por seu destino. E aí, pessoal, nessa estrutura muito louca, o Charger, ele é quase como uma arma forjada pelo deus da metalurgia, que é o Hefesto, porque na mitologia, esses artefatos do Hefesto, que podem ser armaduras, né, o escudo ali de Aquiles, enfim, armas, né, os raios de Zeus são artefatos de Hefesto, eles são tecnicamente perfeitos, mas eles só são usados pelos deuses e pelos heróis, né, na literatura grega em situações extremas. Então, no final, esses artefatos eles estão inseridos sempre num destino trágico, numa vingança, um excesso, né? Então, na verdade, esses artefatos eles são os catalisadores desse destino inevitável, eles são aceleradores desse destino que é inevitável, né? Então, você se associar, você utilizar esses artefatos míticos, né, significa glória, eles vão trazer a glória, mas junto, inevitavelmente, vem a tragédia. Por exemplo, a armadura de Aquiles, né, também é de Hefesto, né, extremamente poderosa, é um símbolo do retorno à guerra, mas ao mesmo tempo foi um instrumento decisivo para catalisar o destino final trágico do Aquiles, né? Vamos olhar de volta pro duelo, né? Se a gente olhar para a forma como o Charger compete ali no duelo final, tem alguma coisa de intocável no carro, porque logo nos primeiros segundos, né, o Dodge abre ali 3, 4 carros do Brian, né, e aí o Nitro, né, que era, nossa, o resolvedor mágico, definitivo de todos os conflitos, né, dessa vez o Nitro foi só suficiente para começar a emparelhar o Supra com o Charger, mas se você olhar com atenção, você vai ver que os produtores tiveram o cuidado de manter o Dodge ainda à frente, né, então ele é intocável até pro carro mais importante do filme, que era o Supra, né, ele é quase sobrenatural, ao menos até a falha mecânica acontecer, que é a peripécia da tragédia grega, né? É um pequeno fato, é uma pequena coisinha, mas que altera o equilíbrio da grande narrativa, né? Nesse momento acontece a perda da invencibilidade do Charger, né? Aquele momento do calcanhar de Aquiles, né? E aí rebaixa o Dodge ao universo dos mortais, e aí expõe o carro ao novo resultado, que o diretor Rob Cohen descreveu como um empate, né? Aquele momento que os dois carros pulam a linha de trem, e aí no fim da corrida o Charger já teria cumprido a sua função narrativa. Então por que acontece aquele acidente? Porque, pessoal, o destino de uma tragédia grega necessariamente é catastrófico. Na literatura grega, né, a deusa Ater, ela cumpre o papel de uma força divina, né, que vai levar deuses, heróis imortais a ter o quê? Um lapso ali, uma breve cegueira. Vai tirar o protagonista ali do centro por um instante, por um átimo ali, mas é o tempo suficiente para que ele cometa o erro necessário no momento exato para que o destino trágico seja cumprido. E o que é Ater nessa história, nesse racha dos dois carros? É o olhar do Toretto pro Brian depois da corrida. Esse pequeno lapso, esse pequeno momento de cegueira em que ele tira a atenção da estrada e aí acontece esse grande acidente. E aí, olha só como a coisa vai indo. Depois da destruição do Charger, aquela
Até a luz capotou aqui. De novo não. Depois dessa capotagem do Charger, destrói o carro inteiro, você tem a derrota física do carro e do Toretto. E aí rola a segunda anagnórise, né? Que é o seguinte, todo ferrado fisicamente, né? Aceitando essa condição que a glória, né, daquela corrida estava ligado diretamente a um final trágico e repentino, né? O Toretto aceita a queda, aceita essa situação, ele toma consciência de novo, né? E aí ele faz o quê? Ele não bate no Brian, ele não tenta fugir, ele simplesmente aceita esse destino trágico e espera a polícia para ser preso, né? E aí vem a última decisão, e é a mais importante de toda a história do filme. E amarra todas as pontas, né? Então é um detalhe simples, mas é muito bem amarrado na literatura do roteiro do filme. O Brian, ele dá as chaves do Supra pro Toretto fugir. E aí, novamente, a gente tem um tipo de conflito que é muito comum na mitologia grega, porque os gregos, eles acreditavam que existiam dois tipos de justiça. De um lado, você tem a lei dos homens, escrita, imposta pelo Estado, né, executada e fiscalizada pelas autoridades. E do outro lado, você tem uma justiça mais profunda, tácita, que é ligada à honra, à família, ao que é considerado certo no espírito, mesmo quando não está na lei. Elas podem coincidir ou não, entendeu? E aí, pela lei, o Brian, que é policial, deveria prender o Toretto. Mas aí, depois de tudo que aconteceu, a amizade foi rolando, a lealdade, o resgate do Vince, a relação com a irmã dele, a traição do próprio Brian por ser policial, né, e a perda trágica do Jesse. Enfim, nessa salada de coisas, a situação ficou tudo menos simples pro Brian. Então, deixou de ser uma escolha entre o certo e o errado, entre policial e bandido, passou a ser uma escolha entre duas formas de justiça. Então, quando o Brian entrega as chaves pro Toretto, para ele não tá deixando um criminoso fugir, ele tá abrindo mão da lei do Estado para seguir aquilo que naquele momento, naquele entendimento dele, entende como o certo, mesmo que isso significasse trair o juramento dele como policial. É por isso que essa cena funciona tão bem, porque esse tipo de recurso é um clássico da literatura grega. E uma coisa mais legal é que essa decisão das chaves, ela não resolve só o duelo, a dívida do Brian, que devia um carro de 10 segundos e não sei o que. Na verdade, ela resolve o conflito moral que conduzia a história inteira, né? O policial que se infiltrou e se apaixonou por isso, teve um relacionamento com a Mia, não sei o que. Então ele resolve toda essa coluna do filme. Agora eu quero ouvir de você. Você acha que eu tô viajando completamente na maionese, ou depois que você ouviu tudo que eu falei, você concorda que esse duelo ele foi estruturado de uma forma muito mais rica do que a gente pensou ou que a gente sentiu numa primeira olhada? Eu quero lembrar vocês, pessoal, que os roteiristas, né, não são gearheads e etc e tal, né, muitos deles nem gostam de carro, mas eles possuem muita base literária. Eu não acho que eles escreveram conscientemente esse arco do Toretto para ser uma tragédia grega, mas essa questão da mitologia grega, das comédias e tragédias, tudo isso tá no repertório natural de quem escreve isso. E aí, né, depois que o Vin Diesel ganhou o controle criativo da franquia, aí literalmente o negócio foi pro espaço, né? Então, não foi só os carros que ficaram em segundo plano. Esse tipo de estrutura de roteiro nunca mais apareceu. O personagem do Toretto do primeiro Velozes e Furiosos era um personagem muito interessante e que foi jogado no lixo para virar uma espécie de super-herói. No próximo vídeo dessa série comemorativa de 25 anos do primeiro Velozes e Furiosos, eu vou responder para vocês uma pergunta que muita gente fez nesses últimos anos. Se esse duelo entre o Supra e o Charger fosse no mundo real, quem que ia vencer, né? Então eu tenho os dados de todos os carros, eu conversei com algumas pessoas no meio da arrancada e eu vou trazer para vocês a resposta, não vou dizer definitiva, mas uma resposta muito bem fundamentada. E se você está curtindo essa nova fase do canal do Flatout, eu te faço um pedido: seja um membro do canal escaneando esse QR Code que está vendo aí no canto da tela com o seu celular, ou você com o celular pode acessar o link que você consegue ver na descrição do vídeo e também está em destaque ali nos comentários. E depois do link você escolhe um plano. E com isso, pessoal, não é só que você vai ter acesso a vídeos antecipados, vídeos exclusivos e aos conteúdos mais aprofundados dos meus projetos, né, que nem o S2000 e Alpha GTAM, né? Você vai ter tudo isso. O principal é que você vai dar a ajuda que eu preciso para o canal do Flatout continuar o seu trabalho, porque vale lembrar, né, a partir desse ano o site e o canal são duas empresas separadas. Então, quando você se torna um membro aqui no canal, você vai ajudar esse empreendimento que eu tô tocando aqui no YouTube, né? E lógico, quando você comprar uma camiseta, um badge do Flatout, um dos posters que a gente tem à venda aí com os nossos amigos parceiros da Interlakes, você também tá ajudando o canal. É isso, pessoal. Espero que essa viagem na maionese seja muito legal, que renda discussões entre vocês. Deixe seu comentário e a gente se vê no próximo vídeo.